Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, o auxílio, a orientação, Senhor, dos amigos e benfeitores espirituais, destes colaboradores que do plano espiritual nos orientam, resguardando-nos, Senhor, das situações complexas que a vida nos tem oferecido, para que eles possam mais uma vez colaborar conosco através da intuição, através da inspiração, dando-nos, Senhor, a amplitude necessária ao entendimento das lições ora propostas. Que possamos receber estas informações como aquele alimento indispensável ao nosso espírito, incansável, insaciável de informações, que nos garantam um piso de realizações na vida atual. Senhor, nós te rogamos o amparo a todas as famílias que aqui estão representadas e que possamos, Senhor, igualmente usufruir destas energias que aqui circulam em companhia dos amigos espirituais que nos acompanham às tarefas. Que saibamos, Senhor, aproveitar da melhor maneira estes momentos de reencontro, de encontro, e que as nossas vibrações possam socorrer todos aqueles que, de alguma forma, se ligam a nós através dos laços da consanguinidade, da amizade, das tarefas e trabalhos que temos envolvido. Te rogamos o amparo para todos aqueles que aqui prestam os seus serviços, que doam, Senhor, daquilo que de mais precioso temos em forma de dedicação. Te rogamos, Senhor, por aqueles que hoje estão habitando essa instituição, por aqueles que estão administrando esta instituição, para que assim, mestre amigo, as nossas vibrações tenham um objetivo de amparo e que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. É a lição de número 70 do livro Religião dos Espíritos, que nós temos feito um estudo sequencial. Reunião pública do dia 5 de outubro de 1959, que vai tratar da questão 466 do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos iniciar pelo Livro dos Espíritos na questão 466, para a gente tentar, de alguma forma, entender a origem da lição. Então, livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Pergunta 466. Kardec pergunta assim: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? A resposta é a seguinte: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão
é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Kardec faz um comentário aqui, ele diz assim: é assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então agora nós vamos trazer a lição proposta na nossa sequência do livro Religião dos Espíritos. Na hora da crise. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas, no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede o Cristo. Levanta-te e anda. Diz o mundo: faze o que desejas. Pede o Cristo. Não peques mais. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo. Ama os teus inimigos. Diz o mundo: renega os que te incomodem. Pede o Cristo. Ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse. Pede o Cristo. Ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo: fere a quem te fere. Pede o Cristo. Perdoa sempre. Diz o mundo: descansa e goza. Pede o Cristo. Avança enquanto tens luz. Diz o mundo: censura como quiseres. Pede o Cristo. Não condenes. Diz o mundo: não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo: serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo: aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo: acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo: provavelmente nesta noite pedirão tua alma, e o que amontoaste, para quem será? Obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos-á rumo certo. Nós podemos perceber que existe naturalmente 2 caminhos. Aqui é o mundo e aqui é o Cristo.
aqui tem uma proposta, aqui tem uma sugestão. No Evangelho de Mateus, Jesus em Getsêmani, a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 irmãos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prosternou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, então, aqui está nos apresentando essa própria dificuldade. Estando no mundo, nós vamos, de alguma forma, sofrer a influência da carne. E aí Jesus está ponderando que a carne é fraca. Mas aqui existe uma relação. Ela é fraca com relação a quem? Mas o espírito não seria antes da carne? Como é que a carne pode ser fraca com relação ao espírito? É legal, não é assim? Então, a gente vai concluir que essa fraqueza aqui não é com relação ao espírito, mas é com relação às propostas. Porque vamos imaginar de maneira bem simples. A carne sendo fraca, já faz o que faz conosco, imagina se ela fosse forte. Então, a carne fraca, nós já cedemos à tentação dela. Se ela fosse forte, ela dominaria. Nós não teríamos nem condição de perceber essa proposta do Cristo. Então a gente vai entender que existem 2 situações. A famosa dualidade, o bem contra o mal. Mas que mal é esse? É o mal que está em nossa consciência, é o mal que está no mundo. Porque, de acordo com o nosso caminhar, esse mal vai se transformando. O que ontem era bom para você, hoje pode não ser mais. Mas não é pelo que você deixou de fazer, é pelo que você iniciou. Você mudou a sua proposta. E aí ele fala assim, olha, não julga, porque ontem você estava nesse caminho. Você mudou a rota. Mas vai ter muita gente que está vindo atrás de você fazendo a mesma coisa. E aí, o tema da lição. Quais são os momentos que nós temos que tomar cuidado? É no momento da alegria? Ou é no momento das tentações? No momento das crises. E o que vem a ser uma crise? Será que nós poderíamos avaliar que é um momento de provação? Se a proposta é evoluir, você não vai evoluir. Você não vai mudar de fase sem ter prova, sem ter provação. Se você mudar de fase, eu tenho que habilitar você, então eu tenho que testar esses conhecimentos adquiridos. Você adquiriu, e agora? Você vai continuar? Então a gente percebe que a repetição é em função da nossa, muitas vezes, falta de prática. Então aqui é um curso teórico. Nós viemos aqui, vamos trabalhar a nossa teoria aqui. Onde é que nós vamos praticar isso? Aí eu falo com vocês aqui, olha, aqui na casa tem várias tarefas. Uma delas é o banho, é o assessoramento. Então, aqui é teoria. Vem para cá que você vai ver a prática como é que é. Aqui você tem que se adequar a um sistema.
Como é que chama esse sistema? Disciplinar. Porque senão você não se encaixa, você não se adequa. Aqui você não faz o que você quer, aqui você faz o que é determinado para você fazer. Então a vida ela tem esse papel na nossa dinâmica. Enquanto você está fazendo o que você quer, está ótimo. Porque o seu erro é por sua conta e risco. E normalmente o seu erro, muitas vezes, não é nem registrado na sua consciência. Você jura que está certo. Então o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Aqui você tem novos conceitos. Você começa a avaliar essa atitude sua aqui. Então você fala, opa, tem alguma coisa errada. E aí você tem a oportunidade de mudança. Então, momento de crise é a aferição de valores. Pode ser de consciência desperta, mas pode ser também de consciência adormecida. Olha a informação que Jesus nos traz. Ele chama quem para caminhar com ele? 2 discípulos. Ele chama os caras que estavam juntinhos. Por quê? Porque tinham um pouco mais de convivência com ele. Ele falava de maneira direta com eles. Falou assim, vem cá. Deixou os outros lá para descansar e falou, vocês dois, vem cá comigo. Levou. Porque ele aconselha para você não andar sozinho. Então ele leva. Quando chega lá, ele quer orar. Ele fala assim, ó, quando você quiser orar, você vai para o seu ambiente mais íntimo. Quando você está com alguém, por mais que você ame esse alguém vai fazer influência no seu comportamento? Ele traz uma influência no seu comportamento? Sim, sim. Então Jesus não podia sofrer essa influência porque ele tinha que tomar decisões. Então ele fez o quê? Deixou os dois e andou mais um pouquinho. E falou com eles assim, ó, vigia. Pediu para eles o quê? Um momento de oração, de sustentação. Nem sempre nos momentos de crises nós temos essa capacidade de prece, de oração. Porque nós estamos envolvidos com as decisões do mundo e não com as propostas do Cristo. Porque o que tem nos entristecido não é realizar as tarefas do mundo, mas sim buscar outras propostas. Porque todas as vezes que eu tenho uma decisão no momento atual, as minhas decisões estão baseadas na minha experiência. E as minhas experiências estão no meu passado. Então, eu vou vender o meu apartamento. O meu apartamento vale 300 mil reais. Eu estou fazendo aqui uma suposição, senão isso dá até separação. Imagina minha esposa vai, ué, eu nem estou sabendo desse apartamento. 30 anos de casado, então, eu estou só, tá? Então, eu não tenho apartamento, só estou a título de exemplo. Então, eu estou lá, 300 mil reais. Eu chego e consigo uma oferta de 280 mil. A pessoa fala comigo assim, Augusto, olha, o que eu tenho é 280 mil. Então, eu preciso muito de comprar esse apartamento. Eu viro e falo assim, olha, meu amigo, o meu preço é 300 mil. Então, se você não tem, você procura um de 280. Então, eu estou olhando a minha proposta de mundo e não a minha proposta. Então, como é que a gente pensa? Ah, Augusto, mas então quer dizer que eu tenho que ceder? Não, você tem que agir de maneira tal que a sua consciência te dê tranquilidade. Não sou eu que estabeleço para você a tranquilidade da sua consciência, é você. Então, quando a gente lê a mensagem e ele fala assim, olha, qual que é a proposta do mundo? Bom, de acordo com o nosso caminhar, a proposta do mundo para nós é que tenhamos uma ação de acordo com a maioria. E nós chamamos as ações da maioria de normal. Então você vê uma pessoa fazendo um trem escandaloso, fala, ah, mas isso é normal. Então o que acontece conosco? Nós entendemos as coisas que são repetitivas como sendo coisas normais, e não são. Podem ser comum, mas não é normal. Por quê? Porque a minha proposta não é permanência aqui. A minha proposta é de experiência aqui. A minha permanência é aqui.
Então você vê repetidas vezes a pessoa tendo interesse, né? Que você pensa assim, meu Deus do céu, né? Por que não abre mão disso? Isso é um absurdo, Augusto. Sim, é um absurdo. Para quem? Para a teoria que nós estamos vivendo. Nós estamos mantendo essa teoria aqui. A nossa preocupação agora, das guerras que estão sendo, né, de alguma forma, notícia. Tudo quanto é canto do mundo tem um ponto de guerra. Nós estamos preocupados com a guerra que está lá fora. E o nosso objetivo é a guerra que está aqui dentro. Enquanto você tiver questões para resolver na sua intimidade, você está em guerra. Você não tem que preocupar com guerra que tem gente decidindo lá. O cara está mandando é bomba. Então, se a gente não está pensando nisso, eu não quero mandar bomba em ninguém, você já está bem, você está melhor do que ele. Porque o cara está comandando uma nação e mandando bomba na nação dos outros. E nós estamos preocupados com isso. Como se não tivesse governo no nosso mundo. Aqui tem governo. Ah, e nas nações? Nas nações tem homens falhos. Mas no mundo não, aqui tem governo. Aqui tem. E estabelece penas justas, não severas, justas. É de acordo com a sua responsabilidade. Amigo, eu estou te dando uma nação para você governar. Você está ainda mandando bomba na nação dos outros? E aí nós estamos preocupados com isso, meu Deus do céu. Vamos orar para acabar com a guerra do mundo? Vamos sim, mas vamos primeiro serenar a nossa intimidade. Vamos ser útil aonde nós estamos, porque é aonde nós exercemos influência. Quando Jesus chama os dois para ir orar com ele estava querendo a influência só dos dois, não estava querendo a influência do mundo. Quando ele se afastou, os dois dormiram. E ele pergunta, poxa, 1 hora vocês não puderam? Então o que está acontecendo conosco? 1 horinha? Nós estamos pensando, meu Deus do céu, será que eu não posso, né, pedir para a minha intimidade? Por quê? Nas questões pequenininhas eu não estou conseguindo sair delas. Sabe que esse trem bobo, tolo? Alguém fez alguma coisa, né, que não deveria ter feito com você? Você fica magoado, ressentido. Aí você pensa assim, Augusto, mas eu não tenho direito? Claro que tem, porque o mundo te dá o direito. Quem estabeleceu regra de mundo foi Italião, não foi Jesus. Jesus traz uma proposta espiritual e nós estamos confundindo as coisas. Então nós queremos fazer o quê? Uma adaptação. Vamos adaptar o evangelho ao nosso comportamento aqui. Aqui. E não adaptar o nosso comportamento para que a gente viva nesse momento. Por isso que é momento de crise. Porque no momento de crise, quem vai te influenciar normalmente é o seu instinto. O seu instinto está vindo de onde? Do reino animal. Nós estamos aqui para desenvolver a nossa razão, a nossa capacidade de discernir. Alguém te deu um prejuízo. O cara bateu na traseira do seu carro. Primeira coisa que ele vai fazer, se não for você, eu estou torcendo para que não seja você. Ele desce e vira para você e fala assim, por que você parou? Dá vontade de rir. Dá vontade de rir. Porque se você se habilitou, lá quando você estava fazendo aula de legislação, tem um conselho que fala assim para você, olha, mantenha a distância de segurança do carro que vai logo à sua frente. Se você matou essa aula, isso não é problema meu não. Eu vou parar todas as vezes que eu me sentir inseguro. Paro o meu carro. E aí você vem desatento, né? Muitas vezes até utilizando a sua tecnologia celular lá para responder mensagens que você podia deixar para depois, e paf, na traseira do meu carro. Você vem e me faz a pergunta básica, você parou aí, amigo, por que você parou? A vontade que eu tenho que engolir ela. Né? Porque eu sou um cara espírita, estou estudando, então eu tenho que entrar em prece, para eu não dar para ele a resposta que ele pediu, porque ele pediu, perguntou por que eu parei. Eu posso falar, eu parei porque eu quis, porque o trânsito tem lei, e a lei do trânsito é essa. Imagina, o cara bate na minha traseira, desce do carro e me pergunta por que eu parei e eu dou uma resposta dessa. Como é que vai ficar a situação? É assim que vai ficar. Então, esse é o momento de crise. Como é que eu tenho que agir? Dessa maneira. Meu amigo, você me desculpa, né? Eu fiz uma parada aqui sem te avisar, como se meu carro não tivesse luz de freio. Luz de freio é uma luz vermelha, para quem não sabe. Todas as vezes que aquela luz vermelha acende, é para você parar,
porque aquela luz te dá uma ordem direta, pare, é igual a placa de pare. Placa de pare é uma placona vermelha, tá? Que tem 8 lados. Para quem não sabe, por que tem aqueles 8 lados? É para você enxergar aquela placa de costas e você perceber que a preferência é sua, porque se tem placa do outro lado, você consegue ver, você não precisa nem ler. Você sabe que é uma placa vermelha, ordem direta, pare. O sinal, quando tem 3 estágios, verde, amarelo e vermelho, o amarelo não é para você parar. O amarelo é atenção. Atenção, pare. Não é atenção, siga. Mas tem algumas possibilidades de você passar pelo sinal. Se você estiver com a velocidade compatível com a via e estiver dentro daquela faixa contínua próxima ao sinal, você pode passar o sinal. Nem todo mundo sabe disso. E se você estiver atrás de uma pessoa que não tem essa informação, ele vai parar no sinal amarelo e você vai envolver em um acidente. E você vai descer e vai falar, o sinal estava amarelo, por que você parou? Amigo, porque amarelo é um aviso para eu parar, não é um aviso para eu seguir. Eu parei porque eu quis. E aí, a situação vai ficar daquele jeito. Então, no momento de crise, você me desculpa, mas eu assustei com o sinal amarelo. E eu parei. Porque você não vai explicar para o cara, porque se o cara é habilitado, você não precisa explicar. Para não complicar a situação. Então, aonde é que está estabelecida a crise? Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão que vai impactar no seu momento atual. É assim que a misericórdia age conosco. Então, e agora? Até você chegar aqui, dificilmente alguém não pensou assim, eu não vou lá hoje não. Por quê? Nós temos um punhado de coisa para fazer. Aí você imagina, um frio arretado, você enrolado no cobertor, domingão. Você, tá muito frio, vou continuar dormindo. Então tem um montão de gente que ficou em casa. Momento de crise. Por que é momento de crise? Porque você tem que tomar uma decisão só por isso. Uma decisão, ela gera em você uma crise de consciência, uma crise de conhecimento, uma crise de deveres. Eu vou fazer o quê? Eu vou ceder à minha vontade de dormir ou eu vou abrir mão da vontade de dormir e vou buscar, né, alguma coisa diferente? Um tratamento. Vai lá, Valdemir. Esses momentos de crise, né? Eu estou falando do exemplo do trânsito, né? É o sinal vermelho que acendeu o TAP. Nós já passamos pelo amarelo. Já está dando alerta. A Organização Mundial de Saúde fala que no mundo tem 300 milhões de pessoas com depressão. As que foram no médico, né? Não vai, né? Então vão ficar por 1000, né? Mas essas dificuldades, por exemplo, tristeza, sentimento de culpa, medo, ansiedade, né? Isso vai formando um rolo. Chega na hora, a pessoa não sabe para onde ela vai, e ela, às vezes, ela vai no médico, né? Vai passar remédio. Mas a solução, às vezes, que está no Evangelho, ficou lá atrás. E, Valdemir, isso é tão interessante, porque a gente acha que crise é guerra. Antes de estabelecer a guerra, teve um momento que antecedeu, que é a crise. Casal, né? Pequenas rusgas, sabe? Pequenos contratempos dentro do relacionamento. Isso é momento de quê, gente? Isso é momento de crise. É para você sentar e restabelecer novas possibilidades de continuação. Você não tem que esperar estabelecimento de guerra dentro do seu relacionamento. Porque nós passamos por cima de estágios. Você acha que estabeleceu a crise? Não, daqui a pouco isso passa. Você não conhece a memória da sua esposa. Isso tem uma memória, amigo, que daqui a 15 anos, quando você fizer, ela vai lembrar você de novo. Eu sabia que você ia fazer isso, sabe por quê? Aí ela dá data, dia, local, hora, a roupa que você estava vestindo. E você pensou que isso tinha passado batido. Não passou batido. Por quê? Porque você não solucionou. Você passou por cima da crise. E é assim que nós temos feito as nossas vidas. Você vai passando por cima de crise, crise em cima de crise. A crise da adolescência. Poxa, chama o seu filho para conversar, estabelece para ele novos padrões. Porque até ontem ele era criança. Não tinha direito nenhum. Criança é criança. Aí, a partir de agora, ele tem alguns direitos. Mas ele está em conflito.
Ele quer mostrar que é um adulto, mas não tem responsabilidade para tal. Mas ele tem que deixar de ser criança. E quem quer deixar de ser criança? Ninguém. Tem um montão de gente adulta aí que tem comportamento de criança. E você pensa que isso é ruim, isso é maravilhoso. A melhor coisa que tem é ser criança. Você não tem que responder por nada, faz tudo que bem entende. Então, momento de crise, mas a gente atropela. Então, Kardec pergunta, vamos ver se eu consigo achar aqui, se é a 257. Kardec pergunta da influência do organismo. Então vamos sem pergunta. Por quê? A internet hoje é a mãe, você pergunta para ela, ela te responde. Então você vai entendendo. Pergunta 367. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Poxa, como é que o espírito faz essa união? A gente pensa que é passe de mágica. Até hoje, gente, a gente pensa que é passe de mágica. Poxa, como é que pode ser um passe de mágica? Está lá o interior. Vem uma célula estranha do lado de cá, vem uma célula estranha do lado de cá. É estranho ou não é? Para o organismo que está recebendo, não, porque é dele, ele está doando. Mas é uma célula que tem um objetivo. Essa aqui também tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Formação de um novo corpo. Poxa, essas células, na formulação do nosso corpo, elas agem como se fossem espíritos prontos. Por quê? Porque eles vão se multiplicando, ela vai se doando. Tudo bem? Porque de duas, nós passamos para bilhões, milhões de células. E o mais interessante, talvez você nunca pensou nisso, como é que essas células se especializam? Como é que forma cabelo, unha, dente, músculo, tecido epitelial? Isso é milagre? É um estalo? Não. Isso é o quê? Isso é repetição. Repetição sistemática. Repete, repete, repete. Então, aqui você não tem consciência nenhuma desse processo. Mas esse processo está no nosso inconsciente, porque se não tivesse, nós não formaríamos isso. E como é que surgem as doenças? As doenças surgem por crises que não foram solucionadas nesse momento. Nós levamos. Então vai fazendo um acúmulo. O corpo é um filtro do espírito, então você vai trazendo as crises e vai assimilando isso. Não quer resolver. Não quer resolver. Tem medo da resposta do outro. Tem medo do julgamento da comunidade. Mas você não quer resolver. Estava com um pedreiro lá na minha casa. Eu falei com ele assim, falei, amigão, nós vamos ter que subir mais umas 2 ou 3 fiadas de tijolo ali. Ele virou para mim e falou assim, mas por quê? Eu falei, porque quando o vizinho faz churrasco, eu não consigo ficar na minha sala. Eu tenho 2 opções. Ou eu subo 3 fiadas no muro, ou eu vou brigar com o meu vizinho todas as vezes que ele fizer churrasco. Eu vou perder a minha tranquilidade. Ou então eu vendo minha casa para você. 300 mil, eu te vendo por 280, não falo com você nada do churrasco e te levo lá o dia que não tem churrasco, você compra. O dia que você viver lá e sentar lá no seu sofá, lá domingão, falar, agora eu vou descansar. O vizinho resolve fazer a mesma coisa, porém, o descanso do vizinho é churrasco. E aí você vê aquela fumaça invadindo o seu espaço. Você vai lembrar de quem que vendeu a casa para você? Você não vai lembrar do vizinho, você vai lembrar de mim. Olha o que eu vou arranjar para a minha vida. Todas as vezes que esse danado desse vizinho fizer um churrasco, você lembra de mim, querendo me matar. Então, a gente vai entendendo essa dinâmica. Nesse momento, as células estão se dividindo. E aí você vai buscando especificidade. Cada uma vai se especializando em determinado sistema. Aí você imagina, meu Deus do céu, isso não é milagre não, gente. Isso aqui é conhecimento adquirido. Ah, e os seus rins não estão trabalhando bem? Foram algumas crises que você passou por cima e não resolveu na oportunidade que tinha. Ah, e se o seu baço não está funcionando bem? Ah, eu nem sabia que tinha baço, Augusto. Nem sabia que isso tinha eficiência, tinha alguma validade. Seu fígado, tudo o que você faz reflete no seu organismo.
Então a doutrina espírita vem para falar com a gente, olha, vamos sair da fase infantil e vamos começar a viver, se não na fase adulta, pelo menos na fase adolescente. Vamos nos responsabilizar por tudo que temos feito. Tudo. Não vamos procurar culpado, não. Não vamos terceirizar a nossa culpa, não. O seu relacionamento está ruim, assume a culpa. E não joga a culpa no outro. Porque quando você vai ouvir as pessoas que estão buscando um aconselhamento, você ouve a esposa, ela reclama de alguém. E aí você chama o marido, você ouve o marido, esse marido reclama de alguém. E nunca eles reclamam de si próprio. Fala, sabe por que o meu relacionamento está em crise? Porque eu sou chato demais. E aí a minha esposa não está aguentando essa chatice mais. Mas não, ele quer julgar a culpa na esposa, o comportamento da esposa. E a esposa quer julgar o comportamento do marido. Sabe quando você vai mudar o outro? Eu também não sei não. Mas é por aí. A resposta. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, você conserva os atributos da natureza espiritual. Atributos. Então, você tem um delineamento que a sua consciência traça para você. Porém, quando você reencarna, existe uma proposta aqui de vida, um condicionamento, lei da vantagem, lei do olho por olho, dente por dente. Não vou deixar passar batido, isso é um desaforo. Você está vivendo na lei de Talião e não sabe disso, então eu estou aqui para te falar, cuidado com isso. Alguém te tratou mal, a proposta de evangelizar-se é, reza por ele, amigo. Ele está em piores condições do que você, porque ele ainda está ofendendo. Nós não estamos querendo isso não, nós estamos querendo resolver do nosso jeitinho. Nunca mais eu olho para a cara dele. Sou espírita, não quero mal para ele não, mas em compensação, gerou para você um dessabor, uma crise mal resolvida. Na formação do próximo organismo, se não nesse, vai gerar para você um dissabor. Então, você pode desenvolver, em determinado momento, no seu corpo físico, determinadas patologias. Aí o Valdemir fala assim, tem 300 mil. Será que é só isso? Milhões. Será que é só isso? Nós temos hoje mais ou menos 8 bilhões de pessoas. 300 milhões é muito pouco deprimido. Então, a gente vai percebendo que essa depressão, ela tem estágios também. Muitas vezes é flutuante. Você está insatisfeito com a vida, você não sabe por quê. Então, para você que está insatisfeito com a vida, olha onde você está. Olha para trás. Olha de onde você veio. Olha onde você está. Aí pergunta para você mesmo, será que você tem motivos para estar insatisfeito com a vida que você tem? Será que você está insatisfeito? Augusto, mas eu queria tanto, não é só você que queria, não, eu também queria. Queria era muito. Mas o fato de eu querer algo melhor não tira de mim a capacidade de estabelecer a felicidade para mim no momento atual. Porque senão eu estou morto em pé. Então, eu sou um cara realizado. Eu tenho tudo que eu quero? É claro que não. Falta um montão de coisas, mas são coisas que eu quero e não que eu preciso. Porque o que eu preciso eu tenho. E tem até um agravante, né? O agravante eu trago comigo todo domingo. Não preciso nem falar o nome do agravante, né? Assim, porque todo mundo já sabe. Tá? Mas é o quê? Você vai fazendo, aumentando a sua família, o seu vínculo. Porque quando eu preciso de prece, tem gente para fazer prece por mim. Pode até não ser porque gosta de mim, mas porque gosta da filha. Sabe que a filha gosta de mim, então reza por mim, por tabela. Então é assim que a gente vai entendendo a dinâmica.
E se eu tiver a oportunidade de fazer o bem para quem está comigo, primeiro, é ele que vai receber. Não adianta eu ser um espírita exemplo fora da minha casa. Por quê? Porque Jesus fala assim, olha, o profeta não faz milagre na sua própria casa, porque todo mundo te questiona, porque eles te conhecem as minudências do seu comportamento. Então, eles te criticam, eles te chegam no limite. Pô, gente, quem não quiser viver no limite, está no lugar errado. E aí, se está bom para você, você faz o quê? Leva a sua esposa para dentro da casa também, porque aí vai ficar muito melhor. Porque até o seu andar, ela vai desconfiar. Na hora que você andar diferente, mas você é espírita, está andando desse jeito. Por quê? Porque vai aferir com muito mais propriedade. Ver você pregando algo que você não vive. Então, esses desafios fazem parte. Aí, qual que é a proposta? Pô, na hora da crise, abre mão das suas experiências e pega a sua proposta de vida. Qual que é a sua proposta? Chegar no plano espiritual de maneira melhor, mais sensata. Não é chegar lá voando, não. Não é chegar lá entendendo pensamento, não. Porque agora a pessoa fala com você de maneira direta, você não consegue entender. Por que que no plano espiritual você vai entender o pensamento dos outros? Eu já falei com a minha esposa, já pensou? Você vai primeiro do que eu, tenho certeza absoluta, né? Ela já falou, ai mesmo, eu não estou com pressa de ir, para a minha vida está maravilhosa, então a tendência é eu ficar aqui os 150 anos, se Deus quiser. Gente, poxa, vocês imaginam, eu estou aqui no Lafran, eu dou banho nas crianças, escovo o dentinho, troco fralda. Será que eu não vou conseguir ninguém aqui para lavar meu dentinho, escovar meu dentinho, trocar minha fraldinha, dar banhozinho em mim? Será? Eu não posso acreditar nisso, não. Então eu vou arranjar alguém, uma alma caridosa, para fazer isso comigo. Pô, eu estou fazendo. Aí eu estou fazendo isso por caridade, né? Porque eu gosto. O cara que fala comigo que gosta de levantar às 4h30 da manhã no sábado, eu mando internar. Porque fala, eu não gosto não, eu levanto porque eu tenho compromisso. Um frio de rachar, imagina. Aí tem que levantar. E aí chega aqui, ainda vou dar banho nos meninos, imagina. E eles começam a tremer. Falei, eu estou bem, né? Porque é eu que estou dando banho, todo agasalhado. Tá? Então você vai entendendo a dinâmica da vida. Poxa, é você que tem a proposta. É difícil? Claro que é, mas dá um passo de cada vez. Vai vencendo os obstáculos. Cada crise, não deixa se transformar em um conflito de guerra. Gente, existem famílias que vivem em guerra, um irmão com outro irmão. Aí você imagina, você não consegue viver num ambiente em que o outro está, e você se acha melhor do que o outro. Não aguento ele não suporto ele. Amigo, você está estudando para suportar, porque na próxima você libera ele. Porque a gente só libera quando você ama. Quando você não ama, você se acorrenta àquele que você, sabe? Porque você vai criando um débito. Então, não, poxa, eu não preciso disso, não. Augusto, mas então quer dizer que eu vou ter que voltar com o meu marido? Porque nessa eu estou tolerando. Com ele, não. Mas tem um zibilhão igualzinho a ele aí. Sabe o que muda? CPF. Só vai mudar o CPF. Na hora do comportamento é a mesma coisa. Você pensa, mas meu Deus do céu, eu separei por causa disso. E aí, repete. Porque nós somos seres humanos, gente. Sabe? Aqui não tem ninguém fazendo curso para ser anjo, não. Nós estamos fazendo curso para melhorar o nosso comportamento. Mas como? Você recebe o conhecimento, engole, não digere. Tem que engolir e digerir. Fala, poxa, eu ouvi isso lá hoje. Então, o que eu posso me adequar aqui? Você vai chegar na sua casa, alguém vai te perturbar. Você pensa, graças a Deus, nossa, estou sendo testado, vou passar por essa prova sem colar de ninguém, porque eu tenho esse conhecimento. Eu estou aqui para superar. Por exemplo, vou chegar lá em casa, vai ter churrasco de um lado e do outro. E aquela fumaça. Gente, nem no faroeste, sabe quando aqueles índios juntavam que a tribo fazia sinal de fumaça? Nem faroeste tinha uma fumaça daquela lá em casa, não. E a fumaça com cheiro, imagina um negócio desse. Aí você está querendo parar de comer carne, assim, compra minha casa, que você vai ver o que é. Porque a fumaça dos dois lados, eu falei, meu Deus do céu, e eu olho assim. E fico calado, porque se eu der a dica para minha esposa, ela vai começar a reclamar também, aí eu vou ter que mudar de casa, porque ela não vai dar sossego. Então, por enquanto, não, ela vai apreciando, né? Ela está preocupada em cortar o pé de abacate. Então,
Eu não posso cortar, porque se eu cortar o pé, ela muda, aí ela vai querer outra coisa. Então, deixa lá o pé de abacate, que eu vou administrando. Então, a gente vai entendendo essa dinâmica, porque isso é a vida. Então, por que isso acontece conosco? Vamos lá, vamos tentar, né? Isso acontece porque nós estamos vindo de qual estágio mesmo? Gente, a pergunta é para os encarnados, hein? Pelo amor de Deus. Os espíritos me influenciam, mas na hora que eles influenciam, balança a cabeça, sai para lá. Assim? Cuidado para você não cair na tentação, balança a cabeça, sai fora, né? Corre. Então, por que você ainda não consegue? Porque você está vindo do primitivismo. Tudo bem? Você não está vindo da angelitude. Você não nasceu pronto. Você foi criado simples e ignorante. Então, você vem fazendo essa trajetória. Quando você tem que tomar uma decisão aqui, você vai buscar aonde, se você não tem informação? Aonde você vai buscar? Por que você está ficando triste? Porque você está encontrando com um montão de gente que não tem a mínima informação que você tem. E você negligencia o conhecimento que você tem, acreditando que isso vai te dar humildade. Isso é mentira. Mentira. Falsa modéstia. Então, você deixa para lá. Que deixa para lá, rapaz? Entra em prece. Fala, amigo, você me desculpa. Né? Eu não tive a intenção. E você vai ver quando você pede a alguém desculpa. A crise que se estabelece. O cara não aguenta suportar uma desculpa. Porque, segundo os amigos espirituais, por que nós recebemos a influência dos espíritos? Ele fala lá de mal. Como é que ele fala dos espíritos que nos influenciam por mal? Como é que chama? Infelizes. Por que eles nos influenciam? Para nos arrastar para o campo deles de atuação. E você fica infeliz também. Aí você pensa que o espírito é mau. Não, ele quer te influenciar porque ele quer levar você para o lado dele. É mais um reclamando da vida. Mais um. Quando alguém reclama da vida com você, ele não quer ouvir de você, nossa, mas a minha vida está maravilhosa, porque ele olha de você e ri. Você é bobo mesmo, hein? Como é que pode uma vida... Ele quer te arrastar para o lado dele. Então você pensa, mas meu amigo, a sua vida quem vive é você, não sou eu. Assim como a minha vida quem vive sou eu, não é você. Quem é você para estabelecer sentimento em mim? Gente, já pensou se nós tivéssemos esse tempo? Essa capacidade de falar com o outro? Sabe o que você sente? O que você dá conta de sentir. Sabe o que eu sinto? O que eu dou conta de sentir. Então, se nós estamos vindo do primitivismo, é claro que as nossas experiências são primitivas. Quando alguém te desafia, nós aprendemos a fazer o quê quando alguém nos desafiava? Quem dera, retrucar já é um momento já de avanço já tecnológico do nosso comportamento. Era matar o outro. Desafio era motivo para um ir lá para andar 10 passos, não é assim? E o cara ficava treinando o dia inteiro para matar os outros, para acertar o alvo. Aí ele desafiava você, porque tinha certeza que ele ia te matar. Era um tiro só, ele sacava, tal, você caía para trás. Ele não precisava nem ter pressa, não, porque sabia que você ia errar. Então o desafio para nós era isso, era matar o oponente. Então quando alguém te desafia, poxa, você vem buscar aqui atrás. Cheio de experiência, cheio de experiência. Básico, no básico, mais básico que você pode imaginar. No trânsito é exatamente isso aqui que a gente vive. Você se sente desafiado quando alguém está do seu ladinho e você percebe que ele vai entrar na sua frente, gente. Isso é tolice. Isso não é nem coisa de adolescente, não. Isso é infantil. Você percebe que o cara vai entrar na sua frente sem dar seta. Eu sei o que você faz, mas não vou confessar aqui para ninguém não, tá bom? Mas eu sei o seu comportamento. Por que eu falo do trânsito? Porque todos nós estamos envolvidos. E o pior, se você não dirige, quem dirige é o outro, e você fica falando para o outro, você está vendo que ele vai fazer isso? E o outro fala, mas ele é um folgado, não vou deixar não, não vou deixar não. Gente, poxa, isso é infantilidade, isso é bobeira. Você quer mostrar que é melhor do que um outro cara no trânsito?
vai fazer prece, amigo. Você está caindo em tentação. Porque o cara está doido para te enrolar. E pior, tem uma fila de carro quilométrica. Ele entra na sua frente, um carro, e fica assim, eu sou o melhor. Poxa, tem que rir. E pior, você se sente ofendido. Olha que legal. Ele alcança o objetivo dele com uma ação tola. E você estudando. Falei, eu não aguento. Poxa, passe a falar, eu aguento, eu dou conta, eu vou vencer. Que você vai vencer. Faz o contrário. E quando você perceber esse tipo de atitude, você vai ver. Você diminui um pouquinho, aí deixa ele entrar. Se bobear, ele até faz um joinha para você. Por quê? Porque você morre de raiva quando você dá a vez para alguém e ele nem te agradece. Você está esperando agradecimento? Então eu já falo para você, quantas vezes você quer? Eu te agradeço aqui para você não esperar mais de nada de ninguém. Porque você fica zangado, você deixou o cara passar, ele passa, nem olha para sua cara, você... sem educação. Nem me agradeceu. Gente, isso é infantilidade. Eu não posso querer do outro uma ação que foi minha. Eu deixei ele passar porque eu sou educado e a ação dele vai com ele. Não vou ficar preso nisso, não. O cara é um mal educado. Se eu não tivesse deixado, ele enfiava o carro na minha frente e olha para o outro lado fingindo que não está me vendo. Isso mesmo. Nossa Senhora. Pô, gente. Sabe? Então, essas pequenas coisinhas é que não deixam a gente voar. Porque você fica preso nessas coisinhas. E o pior de tudo, você vai ficar lembrando disso. Muitas vezes, quando eu falei esse exemplo, você está lembrando de hoje de manhã, quando aconteceu com você. Engraçado, aconteceu isso comigo sexta-feira. Não é engraçado não, por isso você está aqui. Você vê como é que você está sendo tolo. Tolo. Caindo em armadilha de gente boba, de gente tola. Porque ele não tem o objetivo que você tem. O objetivo dele é concorrer no trânsito para ganhar de você. Fica à vontade, amigo. Saiba você que eu saio da minha casa com antecedência de 1 hora para cumprir os meus compromissos. Porque eu aprendi. E hoje, quando eu estou indo, eu ficava lembrando, eu ficava caçando atalho. Aí você entrava numa rua, estava pior do que a outra. Aí você corria, acelerava, entrava na outra, pior do que a outra. Aí tem que acelerar. O que acontecia? Eu chegava atrasado do mesmo jeito. Nunca conseguia, buscando atalho. Só dava mais volta, ficava muito mais estressado, o dia pesado. Hoje em dia, não. O trânsito está ruim. Qual que é a novidade para mim? Nenhuma. Nunca está bom. Dizem que o problema do trânsito é a educação. Dizem, eu não sei. Mas na época de férias, o trânsito melhora. Então, pode ser que você entenda isso, né? Tem menos pessoas indo levar as crianças, o trânsito fica melhor. Então, é educação? Pode ser. As nossas experiências passado. As nossas propostas futuro. As nossas propostas de futuro não têm força de ação na nossa intimidade. Não tem força de ação porque nós não temos o hábito de repeti-las. Repete, repete, repete. Você ganha consistência. Esse é o objetivo da reencarnação. Repetição, sistemática. Então o que nós estamos buscando agora? Eu não quero mais repetição sistemática. Eu quero programação lógica, racional, para que a minha vida seja uma vida de felicidade. O que eu tenho dito? Doutrina é para nós espíritas. Para o outro, evangelho. Doutrina é para você viver, para você consolar, evangelho. Por isso é que Jesus fala conosco, que chamou 2 da sua intimidade e esses 2 dormiram. Então, vamos entender que o nosso processo é um processo de caminhada solitária, porque o outro vai dormir. E não fica triste não, porque ele está fazendo o que ele dá conta de fazer. Então, quando nós vamos buscando essa possibilidade de realização, vai acontecendo na nossa intimidade uma transformação molecular. Molecular. Você está transformando o seu corpo perispiritual. Porém, nós somos milenários. Então, nós estamos repetindo essas lições há milênios. E todas as vezes que nós recebemos uma carga de informação de maneira emocional, sem ter a capacidade do raciocínio, isso vai marcar em nós. E mesmo sem querer, o nosso comportamento vai refletir aquela informação que recebemos de maneira emocional.
Por isso, a nossa educação religiosa foi dura, para fazer com que nós tivéssemos medo de abandonar a igreja, de abandonar o pastor, de abandonar aqueles que eram os condutores da massa. Quando vem a doutrina espírita, a informação que nós recebemos é: você não tem a obrigação de convencer ninguém. A sua obrigação é de esclarecimento, para que cada um tome a atitude que lhe seja própria. Então vem a doutrina espírita e nos dá liberdade de ação. Em todo e qualquer momento da vida, você tem a liberdade de agir. Porém, não se esqueça nunca que você tem a responsabilidade por tudo aquilo que as suas ações gerarem. Então, quanto maior o nível de responsabilidade que você tem na ação, maior o nível de responsabilidade que você tem na consequência. Foi uma consequência boa, você recebe. Foi uma consequência desastrosa, você recebe da mesma forma. Então, isso é lei, não tem como a gente fugir disso. Como a nossa educação foi castradora, né, foi impositiva, nós temos medo de morrer. Porque anjo nós não somos, nós temos certeza disso. Mas a gente fica com dúvida se a gente é capeta. Eu não sou tão ruim assim, né? Então, Satanás está ganhando de mim em alguns momentos. Então, você fica pensando, como é que eu vou passar para o plano espiritual? Da mesma forma que você está aqui. Se você conseguir conviver ou viver aquilo que você tem como proposta, pelo menos um pouquinho, já vai gerar para você frutos. Não sou eu que estou prometendo, não. Tá bom? Eu estou fazendo uma interpretação da parábola do semeador. Nem toda semente que você está plantando vai te gerar 100%, mas tem semente que gera 30%. E se gerar 30%, você já é capaz. Então a gente vai percebendo que nós temos que, primeiro, tirar aquela informação de que a passagem da vida física para a vida espiritual é ruim, é castigo. Não é. Não é. E eu posso te garantir, se você chegou até aqui, você pode muito mais, mesmo sem conhecer nada do seu passado. Porque é uma proposta de vida, vida eterna, não é de experiência terrena. Augusto, mas eu ainda tenho muita coisa. Também tem, estamos juntinho, junto e misturado. Tá? Só que eu não tenho medo. Se eu estou me preparando aqui para trabalhar, se você está se preparando aqui para estudar, você tem que ter certeza que no plano espiritual tem ambiente de estudo. Você tem que ter certeza que no plano espiritual tem ambiente para você trabalhar. Em qualquer situação que você tiver. Qualquer. Então, lá no plano espiritual tem escola, lá no plano espiritual tem hospital, lá no plano espiritual tem instituições públicas, tem os ministérios lá. Então, você vai entendendo que você está se capacitando para servir, para ser útil. Mas não esqueça a oportunidade que você está vivendo agora. Seja útil agora, para você não ser pego de surpresa. Porque viveu uma vida de inutilidade acreditando que tudo ia sanar quando você passasse para lá. É mentira. Nós estamos treinando aqui. Passa por cima das suas ignorâncias. Engole, que isso vai ser benéfico para você. Porque quando você engole algo ruim, muitas vezes pode ser o que você está precisando para adubar o que você está projetando para o futuro. A Gênese. Capítulo 9. Gênese espiritual, item 26. A encarnação não é, pois, normalmente uma punição para o espírito, como alguns o pensam. É natural nós ainda pensarmos que isso aqui é uma punição. Não é. Mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Então nós temos a nossa inferioridade, que conta a nosso favor para nós reencarnarmos, mas nós temos aqui um meio de nos projetar para cá, que é o futuro. É o que ele está dizendo para nós, na Gênese. Ele continua assim: à medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa. Eu não quero conhecer o seu passado, eu estou te dando uma leitura do seu presente. Você está aqui. E se você está aqui por opção, por devoção, por obrigação, isso não faz diferença na sua vida. Você está aqui. Então olha para trás e agora você vai mirar o seu futuro.
O que você fez já faz parte da sua história. Você pode mudar a sua vida a partir de agora, porque é uma projeção para o futuro. Não tem muito esforço, não. Tem muito mais disciplina do que esforço. É disciplinar-se. E é assim que nós vencemos. Então ele está falando que essa possibilidade existe. Como? À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa. Se você está aqui, eu tenho que acreditar que você já deu um pulo moralmente. Você está desenvolvendo as suas capacidades. Não queira 100% não, pelo amor de Deus. Não queira preciosismo não. Faz aquilo que você dá conta. De vez em quando vai ter raiva de uns? Vai. Eles estão aí para isso mesmo. Para nos atentar. Faz parte. Ele diz assim, quer dizer que, subtraindo-se a influência da matéria, a matéria estabelece para nós a lei de Italião, não deixa passar batido não. A proposta de Cristo é, não julga, faz a sua prece e continua caminhando. Subtraindo-se a influência da matéria, depura-se. Sua vida se espiritualiza. Suas faculdades e suas percepções se estendem. Sua felicidade está em razão do progresso realizado. Então a sua felicidade está na razão da sua capacidade de abrir mão daquilo que você era, em função daquilo que você quer ser. Não tem nada a ver com casa, com esposa, com filhos, com marido, nada, nada. Tem a ver com a sua proposta de renovação. Então, se você entende que a vida é uma oportunidade para se renovar, todas as vezes que você vence uma influência da matéria, você está se depurando moralmente. Você não está virando anjo, não. Você está virando uma pessoa melhor, capaz de servir aonde quer que você esteja. Porque essa é a proposta de Deus para nós. Sermos úteis. Não é para virar anjo, é para servirmos de intermediários entre as ordens que emanam da lei divina e aqueles que estão no nosso entorno. Porque a nossa capacidade de agir não se estabelece lá, se estabelece aqui. E você é um intermediário de Deus aonde quer que você esteja. Entenda isso e a sua vida vai melhorar. Prepare-se para viver o maravilhoso. É isso que Deus quer de nós. Por isso, nós vamos interromper a nossa tarefa. Fica à vontade. Não fica tão à vontade isso não, mas pode ficar à vontade. Depois da prece tem um recadinho da diretoria. Ok. Então, não é para ninguém sair, tá bom? Depois tem um recado da diretoria. Preparem-se. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos neste ambiente, buscando, Senhor, propostas que nos garantam uma estabilidade na vida atual, baseando-nos, Senhor, em nossas propostas de futuro, nós te rogamos mais uma vez o amparo, o socorro, para que estas informações possam gerar em nossa intimidade aqueles frutos indispensáveis à nossa alimentação espiritual e que assim, mestre amigo, amparados em nossa consciência, saibamos aproveitar as experiências que a vida nos tem nos apresentado para sermos melhores, para darmos, Senhor, a nossa cota parte na construção de um mundo melhor, tendo a certeza de que somos instrumentos da Tua misericórdia para fazermos a transformação do mundo que nos acolhe. Por isso, Senhor, nós mais uma vez te agradecemos e te rogamos, sê conosco, mestre e amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.